Amém? Quem encontrou o Salmo 25 diz amém. A Bíblia diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Repita comigo: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e o Senhor mostrará, mostrará a sua aliança. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Espírito de Deus, cai vivo sobre nós nessa manhã. Nós precisamos do Senhor nesse ano de 2024, ainda mais do que nós precisamos no ano de 2023. Nós somos impotentes, nós somos insuficientes, nós somos dependentes do Senhor, mas com o Senhor todas as coisas em nossas vidas se tornam possíveis, e é por isso que nós estamos aqui para buscarmos mais da parte do Senhor. Enche-nos do teu poder, da tua sabedoria, da tua instrução. Nos dê a direção para que nós possamos tomar a escolha do melhor caminho para o nosso destino e para o nosso futuro. Nós agradecemos o Senhor desde já pelo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Diz amém. Toma o seu lugar. Nós precisamos entender que Provérbios nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E princípio vem de primeiro, princípio vem de primazia, princípio vem de a primeira coisa. Então nós precisamos entender que a primeira coisa que nós temos que obter em nossas vidas é o temor, porque sem o temor é impossível que você obtenha sabedoria em qualquer área da sua vida. E nós precisamos entender a importância de saber colocar as coisas em ordem. E não é só em ordem, mas nós precisamos entender que para que as coisas funcionem nas nossas vidas, nós precisamos colocá-las na ordem certa. Quando você colocar as coisas e organizá-las na ordem correta, você vai desfrutar de bons resultados na sua vida. E a Bíblia vai dizer que existia um profeta na Bíblia chamado Ezequiel, e Deus levou Ezequiel para uma visão em um vale, e nós precisamos entender que o vale é aquele espaço que ele cria-se entre uma montanha e outra montanha. Aquele caminho entre as duas montanhas é o que nós chamamos de vale, e a Bíblia vai dizer que ele é levado no vale em uma visão, e Deus olha para ele e ele está diante de ossos secos. Diga comigo: ossos secos. E a primeira coisa que Deus diz para Ezequiel, profetiza. E a Bíblia vai dizer que ele profetiza sobre os ossos secos. E quando ele profetizou, a Bíblia vai dizer que esses ossos começou a se juntar nos seus devidos lugar. Dedo juntando na mão, mão juntando no braço, braço juntando no ombro, ombro juntando a cabeça. E depois que todos esses ossos começaram a se juntar, a Bíblia vai dizer que veio os nervos sobre os ossos, e depois dos nervos veio a pele, e depois da pele, esses ossos que eram ossos secos se tornou um grande exército. De forma que nós entendemos que os homens fortes e poderosos situados nesse texto vai dizer que de forma ordenada e organizada, após concluir, se torna coisas fortes, se torna um exército, se torna invencível. Você precisa entender que você pode construir uma casa grande, você pode colocar nessa casa janelas de qualidade, o melhor mármore, a melhor madeira, você pode ter o melhor nessa casa,
casa, mas se essa casa não for construída sobre uma fundação sólida, quando um ataque vier, quando a tempestade vier, aquela casa cairá, e quando ela cair, a queda vai ser muito grande, porque quanto maior a construção, maior é a queda. Mas você também pode ter uma casa modesta, uma casa simples, uma casa pequena, mas se ela for construída sobre uma fundação sólida, eu digo a você que mesmo a maior tempestade, mesmo o maior vento, tudo que vier, todos os ataques, o maior furacão pode vir, e essa casa construída na rocha, ela não vai cair. E a razão pela qual ela não cai, não é porque ela tem os melhores produtos, a melhor estrutura em mármore, em janela, em ouro, em prata, mas ela não vai cair, porque ela foi construída sobre um alicerce forte. Porque a primeira coisa que a gente faz ao construir uma casa é fundamentar o alicerce da casa. Então a fundação é um princípio muito importante, e quando nós lemos Gênesis, a Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus olha tudo e Ele começa a reorganizar a terra. Nós precisamos entender que a primeira coisa que Deus faz ao criar não é o homem e não é a mulher, mas Deus, Ele vai organizar o ambiente, Ele vai colocar as coisas no devido lugar, Ele vai fazer as fundações, Ele vai estabelecer o protocolo, Ele vai estabelecer a regra, Ele vai dizer: mar, você só pode ir até a areia da praia, e aqui você não avança, e vai dizer aos pássaros: vocês não podem mergulhar, e vai dizer aos peixes: vocês não podem voar, e vai dizer aos animais: vocês são selvagens, vocês são domésticos, vocês são todo tipo de obra. Vai dizer às árvores: vocês vão dar fruto, vocês vão ter as estações, e todas as coisas que nós entendemos. Antes que o homem foi formado, e antes que Deus entregasse toda a terra para a humanidade, Ele fez uma fundação correta. Entenda que fundação é importante. E a Bíblia diz, quando nós lemos esse texto de Salmos, ele diz: qual homem que teme ao Senhor? Ele diz: se esse homem que teme ao Senhor, ele vai pousar no bem. Esse homem que teme ao Senhor, ele vai herdar a terra. E ele vai complementar e vai dizer: o homem que teme ao Senhor, o Senhor mostrará a sua aliança com esse homem. Então nós precisamos entender que é uma chave para você pousar no bem, é temer ao Senhor. Nós precisamos entender que a chave para que você possa assumir ou ter posses de terra ou herdar alguma coisa do Pai Celestial também é o temor. Nós precisamos entender, para que Deus possa mostrar a sua aliança para comigo e para com você e para com a sua família, a chave também é o temor. Olhe para alguém e diga: a chave é o temor. Agora observe o que eu vou dizer para você. A Bíblia vai dizer que havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, mas não é Cornélio da novela do Cravo e da Rosa. Eu sei que você pensou logo no Cornélio, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um homem da Bíblia chamado Cornélio. Olha para alguém e diga: não é nada disso que você pensou. Que mente, meu filho. Já começou o ano pensando besteira. Mas a Bíblia vai dizer que havia um homem na Bíblia chamado Cornélio, e esse homem, ele era de Cesareia, e ele era um homem italiano. Diga comigo: italiano. Ele não era judeu, ele era um comandante do regime italiano, mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso, que ele adorava Deus. E esse Cornélio, esse homem que era italiano, de outra nação, de outra cultura, de outro credo, a Bíblia vai dizer que ele era piedoso e adorava Deus. E a Bíblia vai dizer que Cornélio mandou que os seus servos fossem até Pedro. E os servos de Cornélio foi até Pedro e diz: Pedro, Cornélio nos enviou aqui, e olha o que eles vão dizer. E Cornélio é um homem justo e teme a Deus, e todos falam bem dele. Porque uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que teme ao Senhor, é inevitável que as pessoas vão falar bem dele.
Não importa de onde ele é, de onde ele veio, mas quando nós tememos ao Senhor, as pessoas vão falar bem ao nosso respeito. E eles disseram: olha, Cornélio é um homem que todo mundo fala bem dele, ele teme ao Senhor, ele adora o Senhor, e ele é um homem piedoso. E ele chamou você, Pedro, para ir até a sua casa, ele te convidou. A Bíblia vai dizer que Pedro então vai até a casa de Cornélio, e quando chega em sua casa, Deus traz uma revelação à mente de Pedro, porque Pedro é um dos discípulos de Jesus, e eles estão transmitindo o Evangelho, o novo Evangelho, e você precisa entender que o novo Evangelho só estava sendo transmitido aos judeus. O novo Evangelho não estava sendo transmitido a pessoas de outras nações e de outras etnias, mas somente aos judeus. Mas quando Pedro chega diante de Cornélio, Deus traz uma revelação a Pedro, e ele diz, Pedro ele faz uma declaração, ele diz: Deus não trata as pessoas de maneiras diferentes, por elas serem de outras raças ou de outras nações. E Pedro vai dizer: muito pelo contrário, ele aceita os que o temem. Você ouve o que eu estou dizendo? Ele está dizendo: Deus não julga as pessoas por onde eles são, de onde eles veio, aonde eles moram ou como eles se vestem. Deus julga as pessoas pelo nível do seu temor. E ele vai dizer: porque ele o teme e o adora e pratica o bem, independente de qual nação ele seja. E enquanto Pedro ainda estava falando, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre todos eles naquele lugar, e todos eles foram batizados pelo Espírito Santo. E em seguida Pedro chama Cornélio, e a Bíblia vai dizer que ele é batizado nas águas. Agora entenda o que eu estou dizendo para você, porque em outras palavras Pedro está dizendo: o que define um homem de Deus não é a placa da igreja, o que define um homem de Deus não é se ele é evangélico, se ele é qualquer outra coisa, mas o que define um homem de Deus não é quanto tempo de crente ele tem, o que define um homem de Deus não é que ele faz, não é o que a mulher veste, mas o que define um homem de Deus é o temor. Por isso que eu prefiro ser cristão do que ser crente. Por isso que eu prefiro ser cristão do que evangélico. Porque ser cristão evangélico, cristão crente, não define que você é ou não é uma mulher de Deus. O que vai definir você, um homem, uma mulher de Deus, é o tamanho do seu temor ao Senhor. Então é possível que você esteja aqui, e tem pessoas que não estão aqui, mas temem ao Senhor aonde elas estão, e Deus está dizendo: é mais crente, mais servo, talvez, do que eu. Porque na verdade tem muita gente julgando as pessoas pelo que elas veem. Esse pastor, olha o jeito dele, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele faz. Esse irmão, essa irmã, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo isso. Meu irmão, você tem que cuidar do seu temor ao Senhor, porque o que Deus considera que é um servo de Deus não é o que você considera. E a palavra de Deus, ela é mais profunda e autoridade do que a sua. E nós precisamos entender que o que gera boas atitudes é o temor. Agora entenda que temor não é ter medo, mas temor é respeitá-lo. E temor é diferente de amor. Olhe para alguém e diga: amor é diferente de temor. Porque você vê pessoas que dizem que amam outras pessoas, mas eles não respeitam essas pessoas que dizem que amam. E a razão pelo qual muitos casamentos e relacionamentos são desfeitos não é porque falta o amor, mas é porque falta o respeito. Então o amor não substitui o temor, mas todo mundo que teme ama, mas nem todo mundo que ama teme.
E nós precisamos entender que quando João estava isolado na ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer que ele teve uma visão de Jesus, e após ele ter uma visão de Jesus ressurreto, já ressuscitado, no seu corpo glorificado, a Bíblia vai dizer que ele vê Jesus de uma forma celestial, e quando ele vê Jesus de uma forma celestial, ele cai aos pés de Jesus igual morto. Esse é o temor ao Senhor. Agora entenda que João pôde vê-lo, mas a Bíblia diz que ele está em todo lugar. Mas a primeira vez que João viu a Jesus, ele caiu aos seus pés igual morto, de tanto temor, respeito na glória que Jesus tinha diante da sua face. Agora entenda, Jesus deu uma declaração e disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós entendemos que a mesma visão que João teve, a gente deveria ter, porque Jesus está aí. Jesus está lá quando você está falando mal do seu irmão. Jesus está lá quando você está falando mal da sua irmã. Jesus está lá quando você está falando mal da sua igreja. Jesus está lá quando você está falando mal do seu esposo. Jesus está lá quando você está falando mal da sua esposa. Jesus está lá quando você está falando mal dos seus parentes. Nós precisamos entender que se Jesus se materializasse naquela hora, você ia cair aos pés e iria ver a face de Jesus. Mas não é necessário que a gente veja, porque ele disse: maior e maior bênção terá aqueles que não viram e creram. Então você não precisa ver para crer, mas você precisa crer que Ele está em todo o ambiente da sua vida. O temor ao Senhor está onde a gente estiver, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Olhe para alguém e diga: Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Através da palavra do Senhor é que nós tomamos as decisões corretas, para que nós sejamos convencidos, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem reservado para nós. E se nós não tivermos o temor, no ano de 2024, você não vai viver multiplicação coisa nenhuma. A multiplicação que Deus colocou nesse ano para essa igreja é seguido de instruções, direções, obediência e temor ao Senhor. Se você não tiver temor ao Senhor e ouvir as instruções do Senhor, você não prosperará no ano de 2024. Mas a multiplicação que você precisa está no temor ao Senhor. A multiplicação na sua vida está no temor ao Senhor. E quando nós lemos a história de José do Egito, nós vemos um homem que temeu ao Senhor. Um homem que temeu ao Senhor e prosperou. Mas antes de prosperar, ele viveu momentos tristes, ele viveu momentos desafiadores, ele viveu momentos de luta. Parecia que tudo estava dando certo para todo mundo, menos para ele. Tem hora na sua vida que você vai ver o plano das outras pessoas dando certo, mas parece que os seus planos não avançam. Mas tudo que aconteceu na vida de José não foi para que ele ficasse mal, mas foi para que ele ficasse bem. E nós precisamos entender que mudar a vida é necessário, e para mudar de vida é necessário ter temor. Você ouve o que eu estou dizendo? A Bíblia vai dizer que José era o 11º filho de Jacó. Seus irmãos, por inveja, colocaram ele no poço, lançaram ele, venderam ele como escravo para o Egito. Eles poderiam ter matado José, mas a Bíblia disse que eles venderam José como escravo. E você precisa entender que não existe nada pior do que ser vendido como escravo. Era melhor que ele fosse morto, porque quando você é vendido como escravo, não só ele é escravo, mas toda a sua descendência será escrava. Os filhos serão escravos, a esposa será escrava. Tudo que ele constituir após isso vive debaixo de uma servidão e de uma escravidão. E a Bíblia vai dizer que ele foi levado ao Egito, foi vendido a Potifar, e por 10 anos serviu Potifar como escravo. Agora imagina, um homem com promessa, um homem que Deus havia falado, está há 10 anos servindo na casa de um homem.
servindo e sabendo que os seus irmãos estão desfrutando da sua herança. Você sabe que é ser herdeiro de um pai rico e saber que você deveria estar desfrutando de todas as promessas que o pai te fez e que você tem direito, mas você não está numa vida boa, você é escravo. É exatamente isso que ele está vivendo. Ele está escravo por 10 anos e tudo que você tem é um sonho que Deus te deu, uma palavra que Deus te deu. Agora veja que algo ainda pior começa a acontecer. Como se não bastasse ser escravo, como se não bastasse ter sido vendido, como se não bastasse ter sido traído, a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar começa a se aproximar de José. E ela não se aproxima uma vez, ela não se aproxima duas, mas ela se aproxima várias vezes da vida de José, e todos os dias ela está se aproximando dele. E finalmente, quando eles estão sozinhos em casa, a Bíblia diz que essa mulher chega em José e diz: José, eu sou sua chefe, eu sou sua dona, eu pago por você, você é meu escravo e você tem que fazer o que eu pedi, porque o meu pedido para você é uma ordem, e a minha ordem é: deite-se comigo. Esse é o momento da vida de José em que ele está diante de uma situação. Agora veja como esse homem teme a Deus. 10 anos sendo escravo, sua promessa parece estar distante, mas ele ainda diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor. Ele não diz longe. Ele não diz longe de mim pecar contra a minha igreja. Ele não diz longe de mim pecar contra o meu líder. Ele não diz longe de mim pecar contra o meu pastor. Ele não diz longe de mim pecar contra meus irmãos e contra o meu pai. Mas ele diz: longe de mim pecar contra o Senhor e deitar com essa mulher. Ele está dizendo: meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, meus amigos não estão aqui, Potifar não está aqui, ela é minha chefe, ela é minha dona, mas o que ela está pedindo vai contra o que eu creio de temor ao meu Senhor, e eu não vou decepcionar o meu Senhor. Ele decepcionou a mulher, ele decepcionou o chefe, ele decepcionou os machistas que diria: perder a oportunidade, meu filho. Olha o rosto dela, olha o cabelo dela, olha o botox, olha o silicone. Ela é mulher de Potifar. Porque você precisa entender que a mulher de Potifar, um homem, uma autoridade romana, você precisa entender que esses homens, as esposas eram volta de ouros, de uma pele macia, parecia o pêssego do Éden. Dá vontade de dar uma mordida. Ouro, cabelo lindo, perfume maravilhoso. E a Bíblia vai dizer que ela chega em José e diz: deita comigo. E tem gente que tudo que ele precisava ouvir era isso. Tem pessoas que na condição de José não pode ouvir isso. Tem pessoas que precisam entender que tem oportunidades, e às vezes você está no lugar e está dizendo: meu Deus, se ela me desse bola. Ainda bem que Deus não permite, meu filho. Agora entenda que tão distante da promessa, ele diz: ai de mim se pecar contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele foge, mas ele quase cai. E ele quase cai porque a Bíblia vai dizer que a roupa dele ficou na mão dela. Então ele já tinha tirado o casaquinho, estava quase lá. Mas aí o temor do Senhor veio sobre ele. E quando o temor do Senhor veio sobre ele, ele estava quase, mas não consumiu, não concebeu, não concluiu aquilo que o inimigo estava tentando fazer para impedir a multiplicação na vida dele. Ele estava quase, mas não foi. Quase que o inimigo conseguiu, mas não conseguiu. Quase que o inimigo derrubou, mas não derrubou. Quase que em 2023 você tropeçou, mas não tropeçou. Quase que no final de semana passado você quase deslizou, mas não deslizou. Porque quando você estava quase para deslizar, o temor do Senhor veio sobre você e disse: não é sobre pessoas, não é sobre família, mas é sobre a minha aliança com você.
E quando nós entendemos que a aliança com Deus gera temor, nós precisamos compreender que mesmo que você esteja sozinho, não importa, você teme ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele está num lugar estrangeiro, com pessoas estrangeiras, ele está sozinho com ela. Aquela mulher ele poderia ceder à tentação daquela mulher, mas ele não cede, e ele não cede porque ele teme ao Senhor. E apesar de ele não ceder, ele vai ser preso por essa consequência. Apesar de ele dizer não, ele vai ser preso como quem disse sim. Apesar de ele se esquivar dessa tentação, a Bíblia vai dizer que ele vai sofrer consequências como se ele tivesse feito alguma coisa. E esse é o ponto da vida que você diz: como é que eu posso continuar fazendo a coisa certa, se mesmo fazendo a coisa certa, eu estou vivendo consequências como se eu estivesse fazendo tudo errado? E o ano da multiplicação nas nossas vidas, nós precisamos entender que quando você diz não para algumas coisas, nem sempre a recompensa do seu temor ao Senhor virá naquele exato momento. E você precisa entender que a prisão no Egito é diferente da prisão que a gente conhece hoje. A prisão naquele tempo tinha 1,20 m de altura, você não podia nem se levantar, ali era fácil morrer. Eles feriram os pés dele, acorrentaram ele, prenderam ele, humilharam ele, feriram a moral dele. Mas em nenhum momento, José reclamou. Agora entenda, pessoas que temem ao Senhor vão subir na vida como sobe uma escada, mas pessoas que não temem ao Senhor vão descer na vida como desce num tobogã. Eu vou dizer isso de novo. Pessoas que temem ao Senhor, subir na vida é como uma escada. Não é fácil, não é rápido, mas é uma subida. Mas quem reclama diante das circunstâncias, a vida é como um tobogã. Por mais alto que você esteja, você vai descer como um escorregador. Agora entenda que pessoas que temem ao Senhor sobem na vida. E você poderia pensar agora: qual é o benefício de temer ao Senhor? Muitos anos José temeu ao Senhor e ele está se dando mal. Ele está preso, ele foi humilhado, a sua moral foi desonrada, e tudo isso porque ele está temendo ao Senhor. E muitos de nós estaríamos reclamando agora, dizendo: Senhor, eu sou seu servo, eu temo ao Senhor, e olha onde eu estou agora. Parece que quanto mais eu te obedeço, pior fica a minha vida. Quanto mais eu te sirvo, pior fica a minha situação. Eu não consigo ver o benefício de temer a Deus. Parece que a promessa não vem, e o maior desafio em temer ao Senhor é quando todo o inferno se levanta contra a sua vida, e parece que Deus está longe, e Ele não está, Ele está perto. Diga para alguém: para você multiplicar esse ano, melhora isso, parece que a igreja foi embora. Diga: para você multiplicar esse ano, primeiro, fuja da aparência do mal. Diga de novo para que isso seja didático. Para você multiplicar nesse ano, fuja da aparência do mal. José fugiu da mulher de Potifar. Ninguém estava lá, só ele estava lá, mas ele fugiu. Você precisa entender que há coisas em sua vida que você precisa fugir. Mesmo que ninguém esteja lá, você precisa fugir. Porque se José tivesse caído naquilo, ele estava colocando em xeque a promessa que Deus havia feito na sua vida. Há pessoas que nunca alcançam suas bênçãos, porque na frente das pessoas elas se comportam de um jeito, mas quando as pessoas viram as costas, elas se comportam de outro jeito. É o famoso falciane. É
a famosa falciane, e toda a igreja tem. Não deveria, mas tem. Mas antes que o mês de janeiro termine, os falciane e as falciane vai obter temor ao Senhor e vai entender que aonde eles estiverem, o Senhor está. E nós precisamos entender que na frente das pessoas se comporta de uma forma, mas quando ninguém está perto, ela se comporta de outra forma, e isso vai impedir a multiplicação do Senhor na sua vida nesse ano. Então você precisa entender que independente aonde você estiver, você precisa temer ao Senhor. Pastor, mas socialmente eu posso? Não pode. Que conversa é essa, irmão? Não, pastor, é só socialmente. Jesus não está lá, não? Ah, pastor, mas só foi uma festinha com meus amigos, então Deus ficou lá fora? Diga para alguém: social pode não, minha filha. Diga para ele: social pode não, meu filho. Diga: para de ser perturbado. Conversa é essa? O social está tirando o poder de multiplicar de Deus na sua vida. Por conta do social, vai o social com tudo que é social para o inferno. E um pequeno deslize na vida da gente está fazendo a gente não desfrutar da multiplicação que Deus tem para a nossa vida. Quando você entende que Deus está lá, você vai entender que não pode, e não pode por conta do pastor, não pode por conta da igreja, não pode por conta do meu cargo. Não, não é isso. Não pode, porque você teme ao Senhor, e quem teme ao Senhor, Ele vai mostrar o caminho correto, e você vai descansar no bem, e vai desfrutar de herança na terra, e ainda viver e desfrutar da aliança do Senhor na sua vida. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você não mudar a sua vida, se você não mudar seu comportamento, não mudar as suas decisões, o temor do Senhor precisa estar na sua vida. Segunda coisa, diga: não reclame. Diga: para de reclamar, meu filho. Mesmo que as coisas estejam ruins, não reclame. Irmão, tem gente que você encontra, está tudo bem. Está bem não. O que aconteceu, meu filho? Ah, é isso. Irmão, você tem que sair de perto. Não dá nem para fazer um gabinete. Que aí não é nem um gabinete. É uma sessão de descarrego. Tem que ir na Universal, meu filho. Você tem que ir lá, leva a oferta de R$200. Senta lá e fala: olha, eu trouxe a oferta. Descarrega agora. Porque quanto maior a perturbação, maior a oferta. Ele começa dizendo: meu filho, está pesado o negócio, vai ter que aumentar a oferta. É desse jeito, minha filha. E funciona, está tudo bem. Aqui não funciona, mas lá funciona. E está tudo bem. Mas é porque reclama, e a sua reclamação impede você de multiplicar, a sua reclamação impede você de prosperar, a sua reclamação impede você de avançar. Olhe para alguém e diga: não reclame. Para você multiplicar esse ano, não reclame. Diga para alguém: esse ano para de reclamar. Coloque a mão no seu coração e diga: esse ano eu não vou reclamar. Tudo que você precisa é continuar andando com Deus, porque Deus tem uma maneira de fazer as coisas ruins na sua vida darem certo. Para de reclamar, que no final tudo vai dar certo. Mesmo que o processo seja doloroso, mesmo que você passe mais tempo do que você esperava no deserto do que na bênção. José sabia desde o início que ele seria governador. O que ele não sabia
é que para ser governador, ele ia ter que passar pelo processo. Você pensou que ia chegar aqui, ia viver o ano da multiplicação, sem passar pelo processo? Eu estou dizendo para você que você vai multiplicar. Olhe para alguém e diga: você vai multiplicar. Eu não tenho dúvidas, e nem você pode ter, mas tem que passar o processo. Ele não sabia que seria provado, ele não sabia que seria invejado, ele não sabia que seria vendido como escravo, ele também não sabia que ia ser assediado pela mulher do seu chefe, e ele também não sabia que ele ia ser perseguido e preso. Mas Deus está dizendo para você: se você tiver temor, eu vou te ajudar a tomar a decisão certa. Eu não sei para que eu estou pregando, mas os Salmos diz que a pessoa que teme ao Senhor, Ele vai ensinar o caminho certo, para que a pessoa escolha e não erre o caminho. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Deus está dizendo: se você temer a mim, eu vou te mostrar o caminho certo, para que você não erre nas suas escolhas. Não é que Deus não vai te dar escolhas, e vai aparecer para você todo tipo de oportunidade, escolhas e escolhas, e Deus está dizendo: se você tiver temor a mim, eu vou te instruir, para diante das escolhas, você escolher a coisa certa, mesmo sem saber que isso vai te levar para onde eu quero te entregar. Diga: esse ano será o ano das boas escolhas. Se você temer ao Senhor no ano de 2024, você vai saber lidar com os invejosos, você vai saber lidar com as traições. Eu não sei para que eu estou falando, mas se tiver alguém aí, vai pegando. Você vai saber lidar com perseguições e tudo que vier contra você para tentar impedir você prosperar. Deus vai dizer: não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. O senso de direção de Deus vai falar no seu interior e vai dizer: não vai por esse caminho, mas vai pelo caminho que eu vou te mostrar. Diga comigo: Deus, diga mais forte: Deus, me mostra o caminho certo. Quem teme ao Senhor, o céu trabalha igual agente de trânsito. Os anjos do Senhor colocam o uniforme, pega as placas, e quando você está andando, Ele levanta a placa e diz: por aqui. Como eu queria que todas as vezes que eu tomasse uma decisão errada, o anjo do Senhor dissesse: meu filho, não é por aqui, vai por aqui. Mas se eu te disser que Ele faz isso todas as vezes, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para falar com Balaão, e Balaão não obedeceu. Deus teve que usar uma jumenta. Tem gente que consegue acreditar no poder de Deus na vida de uma jumenta do que o poder de Deus falando através do anjo do Senhor sobre a tua vida. E hoje eu vos falo como anjo do Senhor. Oramande comanoia sora masure mas. Tu manaraca na masore mas. Xeremande comanoia só. Eu não vim aqui brincar de ser crente, eu não vim aqui brincar de ser pastor, eu não sou apresentador de programa de televisão, eu não quero o lugar do Silvio Santos, nem o lugar do Faustão, mas eu preciso cumprir o meu chamado diante do Senhor, e essa igreja no ano de 2024 vai viver o ano da multiplicação nessa cidade. E essa igreja vai multiplicar, porque a multiplicação vai acontecer na sua vida. Bate na mão de alguém e diga: você vai multiplicar. Irmão, entenda que muitas das vezes a coisa errada vai vir disfarçada de coisa certa.
Muitas das vezes o fracasso na sua vida vai vir disfarçado de sucesso, e se Deus não te mostrar o caminho certo, você vai ser enganado. Mas Deus está dizendo: a quem teme ao Senhor não será enganado. Esse ano eu não vou ser enganado. Olhe para alguém e diga: ninguém vai te enganar esse ano, porque Deus vai te mostrar tudo. Muitas coisas que qualquer pessoa aceitaria no seu lugar, você vai rejeitar. Muitos lugares que todo mundo daria tudo para entrar, você não vai entrar. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou proteger os seus passos. Porque Deus sabe que preparou algo melhor para a sua vida. Eu não sei para que eu estou profetizando nessa manhã, mas Deus está dizendo: eu preparei coisa melhor para a tua vida. Segue o mestre, segue o líder, segue o anjo, segue a direção de Deus, segue a minha fala, segue a minha instrução. Deus está dizendo: se você temer e ouvir a minha voz e ouvir os meus conselhos, esse ano você vai seguir uma direção, a multiplicação da tua vida. Você precisa tomar posse disso. A Bíblia vai dizer que os discípulos pescaram a noite inteira e não encontraram nada. Jesus entrou no barco e diz: joga do outro lado. Não, você não ouve o que eu estou dizendo. Ele está dizendo: eu vou mudar as suas escolhas e vou mudar a sua direção, mas confia, vai dar certo. No final vai dar certo. José parecia bobo quando foi enganado. Parecia fraco quando foi vendido como escravo. Parecia tolo por não se deitar com a mulher de Potifar. Parecia que ele estava esquecido pelos seus amigos, que ele revelou seus sonhos na prisão. Mas Deus mostrou a sua aliança. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor, Ele mostrará a sua aliança. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Quando José menos esperava, a Bíblia vai dizer que promove ele através de Faraó, e ele é governador do Egito. E Faraó diz para ele: hoje ninguém aqui vai tomar decisão e nem vai fazer nada sem que você saiba. E isso aconteceu na vida de José quando ele tinha apenas 30 anos. Deus pode mostrar a sua aliança amanhã. Deus pode mostrar a sua aliança com você hoje. Amanhã você vai receber a notícia de Deus na sua vida. Deus vai dizer: a recompensa por você temer, a recompensa por você me servir, a recompensa por você me respeitar, a recompensa por você ser quem você é na minha frente e na frente das pessoas. A tudo que você tem feito gera uma recompensa. E Deus está dizendo: eu vou mostrar a minha aliança. Você está pronto para ouvir o que eu vou dizer? A Bíblia vai dizer que quando Noé viveu o maior dilúvio da sua vida, que perdeu amigos, parentes e todas as pessoas à sua volta, a Bíblia vai dizer que só ele e a sua família ficou dentro da arca, e durante 40 dias eles viveram à deriva do mar. Mas quando eles desceram em terra seca, a Bíblia disse que Deus mostrou a sua aliança. Olhe para alguém e diga: Deus vai te mostrar a aliança. Diga: suporte. Diga: supere. Diga: vença as tentações. Deus vai te mostrar a sua aliança. Antes que esse ano acabe, você vai ver a aliança de Deus na sua vida. Tudo que o inimigo quer é que esse ano você não prospere, que você não avance. E é por isso que ele envia os invejosos, é por isso que ele envia as traições, é por isso que ele envia as humilhações, é por isso que ele envia tentações, e é por isso que ele envia todas as perseguições. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: se você continuar me temendo, você vai vencer todas essas circunstâncias.
Porque Deus vai mostrar a sua aliança. E Deus vai mostrar a aliança para com aqueles que o temem. Não permita que pessoas sabotem os seus sonhos. Não permita que tentações sabotem os seus sonhos. Não permitam que perseguições sabotem os seus sonhos. Não permita que as circunstâncias sabotem os teus sonhos. Se mantenha firme no Senhor. Deus vai mostrar a sua aliança. E quando Ele mostrar a aliança a você, a sua hora vai chegar. Talvez você esteja passando por isso, ou talvez você passou por isso no ano passado, ou você vai passar por isso ainda esse mês. Mas tudo que você precisa saber é que Deus não está longe. Ele está perto de você. E se você temer ao Senhor, Ele vai mostrar a sua aliança para contigo. José desfrutou da aliança do Senhor, e ele e a sua casa foi abençoado. Então você precisa entender que através do temor ao Senhor, da vida de José, ele salvou toda a nação de Israel no tempo de fome. Deus está dizendo: eu te levantei na sua família para temer ao Senhor. Eu te levantei nessa organização, nessa empresa, como alguém que teme ao Senhor. Pastor, e quando a crise chegar, Deus vai te usar, e através de você, as pessoas vão ver a sua aliança com Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: meu Deus é um Deus de aliança. Você precisa entender que Deus está perto de você agora, que Deus está perto de você amanhã, que Deus está perto de você esse ano e essa semana, e Ele vai mostrar essa aliança. E se você recebe essa palavra, por gentileza, se levante do seu lugar. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui nessa manhã. Olhe para alguém e diga: o Deus que você serve é um Deus de aliança. Está na hora de você ver a aliança de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Só você que acredita, levante a sua mão direita. Eu quero declarar: esse ano Deus vai mostrar a sua aliança na sua vida. Esse ano Deus vai mostrar a sua aliança sobre a tua casa e você vai prosperar. Esse ano Deus vai mostrar a aliança sobre a tua família e você vai multiplicar. Seu ano será um ano de multiplicação em 2024. O ano em que você vai vencer as tentações, o ano em que você vai vencer os alcances, o ano que você vai vencer todas as coisas que forem lançadas contra a tua vida, porque esse ano o temor ao Senhor em sua vida vai ser notório, e mesmo que ninguém esteja à sua volta, você vai agir diante da presença do Senhor, na certeza de que Ele tem uma aliança sobre a tua vida. Deus diz na tua palavra: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem e não planos de mal, para dar o futuro que você precisa. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: o seu futuro já está nas minhas mãos. Eu já preparei tudo para você. A minha aliança com você é até a eternidade. Ande na minha presença e me respeita como seu Senhor. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo: eu não vou reclamar, porque o Senhor vai me fazer prosperar. Diga: eu não vou ceder às tentações, porque Deus vai mostrar a sua aliança para comigo. Diga em nome de Jesus: eu creio que quando Deus mostrar a sua aliança, eu vou viver algo novo em minha vida. Diga em nome de Jesus: eu creio que quando Deus mostrar a sua aliança, a minha vida nunca mais será igual. Levante as suas mãos para os céus, respira fundo e diz: Senhor, melhor isso, diga: Senhor, no ano
ano de 2024